No próximo sábado temos mais uma edição do UFC e nesse vídeo eu vou trazer o card completo, todos os favoritos, horário, meus palpites, enfim, aquele vídeo completo que vocês sabem que eu sempre trago aqui quando tem um card do UFC. E antes de começar, já confere se você é inscrito aqui no canal rapidinho aqui embaixo. Se você não tiver inscrito, clica no inscrever-se e ativa o sininho com todas as notificações, que assim você não perde nenhum dos conteúdos que são inteiramente gratuitos. E vamos lá então, começando com o horário. O card preliminar começa às 18 horas, horário de Brasília, e o card principal começa às 21 horas também, horário de Brasília, tá? Vamos começar então com a primeira luta, categoria peso mosca. Teremos a Juliana Miller enfrentando, na verdade a gente tem uma luta antes, né? É que aqui com as cotações a gente tem essa luta, mas apareceu uma luta antes que eu vou até falar, que eu lembrei agora. Que é a Giovanni Canuto, brasileira, de 23 anos, que enfrenta a Carol Foro, que também é brasileira. A gente ainda não tem a cotação, como eu acabei de falar, deve ser uma luta um pouco mais em cima da hora. Enfim, depois vai aparecer lá na Stake. Aliás, a Stake é a parceira oficial de apostas do UFC no Brasil. Todas as cotações que eu uso no vídeo são de lá, e se você quiser consultar essas cotações ou mesmo fazer suas fezinhas, use o link que tá aqui embaixo do vídeo no comentário fixado, tá? Não esquece, tem que ser maior de 18 anos, enfim, vocês sabem disso, né? Vale sempre esse disclaimer. Se for fazer fezinha, você bota aquele dinheirinho ali de pinga que você sabe que tem risco de perder, né? Então, sempre preste atenção aí para não fazer besteira. Então, vamos lá. A Giovanni Canuto, vou colocar na tela para vocês, ela tem 7 vitórias, uma derrota, 23 anos, tem 5 vitórias por finalização. Ela vem do LFA, né? Ela venceu as últimas 3 lutas lá no LFA, uma por nocaute no primeiro round, uma por finalização no primeiro round e a mais recente por finalização no terceiro round. Então, tem excelentes resultados e ela enfrenta a Carol Foro, que tem 29 anos, duas atletas jovens, né? Só que, claro, a Giovanna é bem mais nova até, porque 23 anos é novíssima, né? Aí pro MMA, então tem muita coisa, as duas, né? Tem muita coisa pela frente. E a Carol tem um cartel de 9 vitórias, uma derrota, também um cartel muito chamativo. Ela só perdeu a única luta, né? Foi lá em 2024 e ela, diferente, né, da Giovanna, ela vem via Contender Series quando ela venceu por decisão. Então as duas farão as suas estreias no UFC, luta bastante interessante, né? Uma tem mais vitórias por finalização, que é a Giovanna, e a Carol tem mais vitórias por nocaute, e a derrota das duas foi por decisão. Então, uma luta bem legal aqui, tá? Mas enfim, vamos para a próxima, que aí a gente já entra nas lutas onde temos as cotações na Stake, né? Lembrando que essa passada provavelmente vai aparecer também. Peso mosca, teremos a Juliana Miller contra a Ravena Oliveira, mais uma atleta brasileira, só que a favorita é a Juliana Miller, tá? A Juliana Miller tem 70% de favoritismo, ela paga 1,38 na Stake, enquanto a Ravena tá pagando R$ 13,05. Vamos começar aqui com a Ravena, a Azarona, como eu faço, né, nos vídeos aqui, manter a tradição. A gente tem a Ravena com 7 vitórias e 4 derrotas. Ela só tem 29 anos, mas realmente está numa fase complicada, porque desde que ela entrou no UFC, ela não venceu nenhuma vez. Então tá bem perigoso isso aqui. Se for um contratozinho padrão de 4 lutas, talvez seja a última luta do contrato, então tá bem complicado. Ela tem 6 vitórias por nocaute, uma por finalização, então ela nunca nem ganhou na decisão, então realmente chama atenção. Só que realmente entrou no UFC, perdeu a primeira na decisão, depois ela foi finalizada e depois ela foi nocauteada. Então tá bem complicada a situação. E ela enfrenta a Juliana Miller, que também não tá muito bem, né? Tudo bem, a Juliana Miller tem mais vitórias ali dentro do UFC, porque a Ravena não tem vitória no UFC. Já a Juliana, ela entrou ali com um cartel bem pequeno, ela tinha 2 vitórias e uma derrota só no cartel, aí ela estreia e vence, e por nocaute, então começou bem, só que aí ela perde na decisão depois pra Verônica Hard, aí ela perde nocauteada pra Luana, então, né, já perdeu 2 no UFC, mas tinha ganhado a primeira pelo menos, aí ela ganha na decisão da Ivana Petrovic, então ela fica 2-2 ali no UFC, só que aí na última ela perdeu na decisão unânime. Então assim, o cartel dela é 4 vitórias e 4 derrotas, é um cartel muito curto e tá até neutro. Se ela perder essa luta, ela fica com um cartel negativo. Só que a Ravena nunca nem ganhou no UFC. Então, assim, é uma briga ali, né, de quem tá pior, né? É ruim falar desse jeito, mas é a realidade. Uma nem ganhou no UFC e a outra ganhou, mas tá com um cartel neutro, né? E tem mais derrotas do que vitórias também. Então, assim, eu sinceramente, cara, eu posso até... É difícil, viu? Eu posso até colocar a Juliana Miller favorita aqui, mas sinceramente eu tenho dúvidas. Então, assim, eu não consigo confiar praticamente na vitória de nenhuma das duas. Eu acho muito difícil dar palpite. Ainda mais confiar em 70% numa lutadora como a Juliana Miller, que tá com cartel neutro e que também vem, assim, das últimas 5 lutas, 6 lutas, vamos pegar das últimas 6 lutas, ela acabou perdendo 3, tá? Então, assim, aqui é uma luta que eu nem arrisco muito. Se for, né, falar, não, mas você tem que dar um palpite a alguém. Tá, eu até chuto que a Juliana Miller, né, deve vencer, porque... Mas, cara, sinceramente, eu não faria nem fezinha aqui, porque só Deus sabe o que vai acontecer,
tá? Nenhuma das duas tem resultado, nenhuma das duas tem constância, então só Deus sabe. Aliás, eu não sei nem se as duas continuam no UFC, até independente do resultado da luta, tá? Porque tá complicado aí. Enfim, próxima luta, peso pena, temos Miles Jones contra Jesse Rosas, e o favorito é o Miles Jones com 60%, ele paga 1,61 na stake, Jesse Rosas tá pagando 2,32. Vamos então aqui falar dos dois, vamos começar com o azarão, o Rosas, Rosas, né? Ele tem um cartel ali de 8 vitórias e 1 derrota. Ele vai fazer a sua estreia no UFC. Ele tinha lutado lá no evento do Ryan Faber em 2024, que foi a única derrota dele. Mas depois disso ele tem 3 vitórias consecutivas. Ele tem as vitórias ali bem espalhadas, né? Metade das vitórias é a finalização, só que ele tem 2 por nocaute também, 1 por decisão também. E a única derrota dele foi por finalização. Tem só 23 anos, então mais um cara muito novo. E ele pega o Miles Jones, que já é um cara mais experimentado, né? Um cara que tem 20 lutas no cartel, já tem 32 anos, já tem bastante luta ali no UFC, tá? Ele fez a primeira luta no UFC há bastante tempo, né? Foi lá em 2019, ele ganhou o contrato no Contender Series lá em 2019 também. Então, assim, já tem uma experiência bem grande. E antes do UFC mesmo, ele tinha lutado no LFA, que também já é uma preparação muito boa. Então tem muito mais experiência. Só que o Miles Jones, ele aparece como favorito, mas aparece como pouco. E por quê? Porque ele vem de 3 derrotas seguidas. E aí entra aquela velha decisão. Você confia num cara que vai fazer a estreia no UFC, né, num lutador que vai fazer a estreia no UFC e que tem um cartel pequeno, mas um cartel com bastante vitória, ou você confia no veterano, que já tá há 5, 6 anos no UFC, que tem derrotas, mas ele tá no mais alto nível faz tempo, e ele perdeu do Felipe Lima, do Gian Matsumoto e do Daniel Marcos. Então, fica difícil. Será que a gente consegue confiar num cara que não pegou mais alto nível ou confia no cara que tá no mais alto nível, mas que tá em derrota, né? Então, por isso que as bolsas colocam tão parelho assim. E pra mim faz sentido, tá? Eu vou concordar com as bolsas. Eu vou colocar o Miles Jones também favorito, porque é aquilo, né? Tá sendo mais testado. E no outro card, né, da semana passada, teve luta que eu arrisquei no estreante, porque eu achava que naquele cartel, naquela luta específica, fazia sentido. Aqui, eu fico na dúvida, tá? De verdade. Eu fico com vontade, né, de arriscar no Jesse, mas o Miles Jones, ele perdeu, mas de novo, ele perdeu do Gian Matsumoto, perdeu do Daniel Marcos, enfim, perdeu de lutadores ali que eu acho que dá pra dar uma passada de pano aí, tá? Então, eu vou acabar confiando aqui no Miles Jones, mas na mesma proporção das bolsas, 60-40, ou seja, confio, mas não confio muito não, tá? Então, é isso. 2 lutas aqui que, na minha opinião, são meio traiçoeiras aí de dar palpite. Depois a gente vai pro peso leve, temos o Manuel Souza contra o Hit Miranda, e o favorito é o Manuel Souza com 70%, ele paga 1,38 e o Miranda tá pagando R$13,05. Vamos começar aqui com o azarão, que é o Miranda. O Miranda tem um cartel de 13 vitórias e apenas 1 derrota, um cartel muito chamativo, mas ele vai fazer a sua estreia no UFC. Ele tem praticamente a sua carreira inteira ali no LFA, né? Muitas lutas no LFA. Tem 5 vitórias por nocaute, 3 por finalização, 5 por decisão. Só perdeu uma vez, que foi lá em 2023, quando ele perdeu em uma decisão. Ele tem 31 anos, é um cara ali de 1,75 m, né? Então, é uma altura razoável aí para a categoria peso leve, né? E ele pega o Manuel Souza, que é o Mano Mito, que tem 29 anos, então a idade parecida, né? O Manuel Souza é um pouquinho mais novo. A altura, segundo o Sherdog aqui, também é a mesma, 1,75, também é uma altura boa, como eu falei. E ele tem um cartel de 14 vitórias e 1 derrota. É quase um cartel idêntico, né? O Manuel Souza tem 1 vitória a mais. Só que a diferença é que o Manuel Souza tem bem mais vitórias por nocaute. Ele tem 9, 3 por finalização, que é igual ao do seu adversário, e na decisão que o Miranda tem 5, o Manuel Souza tem apenas 2, tá? E derrota é a mesma coisa também do seu adversário, 1 derrota e apenas 1 derrota na decisão, tá? Nunca foi nocauteado, nunca foi finalizado. O Manuel Souza ganhou seu contrato no Contender Series, quando ele nocauteou, aí ele fez a estreia em março desse ano e nocauteou também. As duas foram no terceiro round, tanto do Contender quanto a do UFC, né? E ele tinha ali a luta na LFA, enfim, a única derrota dele foi lá no Bellator, quando ele perdeu numa decisão unânime. Enfim, luta bastante interessante. Aqui eu vou de Manuel Souza também, tá? Concordo com as bolsas. Acho que o favoritismo até que faz sentido, a proporção, tá? Às vezes, quando é 70% ou mais, eu fico meio na dúvida, mas aqui acho que 70-30 até que tá de bom tamanho. Claro, é um chute, né? Como todo palpite. Então, eu acho que ele vence e até tem uma certa dose de confiança, por isso esse 70%. Mas é sempre bom tomar cuidado, né? Tudo bem que é uma estreia, acho que isso pode pesar pro Hit Miranda, enquanto o Manuel Mito já fez a sua estreia e tal. Mas acredito sim que ele consiga vencer, né? Realmente é muito contundente, muito forte.
é difícil de lutar contra ele, então eu estou confiante aí na vitória dele e espero que ele vença, porque além de dar o palpite, eu estou torcendo também por ele. Lembrando, palpite é uma coisa, torcida é outra, né? Então, às vezes, meu palpite é contra a minha torcida, mas nesse caso, tá junto, né? Depois, peso pesado, temos o José Montanha contra o Louis Sutherland. Louis Sutherland é aquele cara que lutou com o Walter Walker, né? O favorito é o Sutherland com 59%, ele paga 1,63 e o José Montanha paga 2,28. Vamos começando com o azarão, o brasileiro, o José Luiz Montanha. Montanha é o apelido, né? Ele tem 29 anos, 6 vitórias e 1 derrota. É um cartel bem curto e ele vai fazer a sua estreia no UFC, ou seja, vale aquela mesma coisa que eu falei até agora, de pode estrear bem e não sentir nada demais, pode não atrapalhar ou pode atrapalhar. Isso é extremamente relativo e, na minha opinião, é uma variável que dificulta muito dar palpite, tá? Eu acho que é algo, assim, que pesa. A gente vê lutadores que são muito bons e que sentem demais, e tem lutador que simplesmente luta na estreia, às vezes tem até a melhor performance da vida, então é muito relativo. É um cara de 1,93 m, né, uma boa altura, 29 anos, uma boa idade, e é um cara que, apesar de ser pesadão, né, fazer a luta nos pesos pesados, é um cara que tem 4 vitórias por finalização. Então, é um cara que finaliza mais do que nocauteia. Ele vai pegar o Sutherland, que é um cara de 32 anos, que fez a sua estreia no UFC, foi finalizado pelo Walter, aí ele perde nocauteado pro Brandon Pettit, mas ele pega o Taito Iwasa na última luta e vence. Ele tem 8 vitórias por nocaute, nunca finalizou e ganhou 3 na decisão. E das derrotas, perdeu uma de cada tipo, né? Uma não, né? Ele perdeu 3 por decisão. 3 por decisão, uma por finalização, uma por nocaute. É um cara que eu já tinha falado bastante por conta da luta do Walter, né? É um cara que chuta muito forte, tá? Quebrou a perna do Walter, inclusive, num chute. Tem uma defesa de quedas razoável. É um cara que tinha um shape bem diferente de agora no UFC, né? Não sei porquê, se usava alguma coisa, mas enfim. Continua sendo um cara forte. No UFC ele mostra um gás um pouco inferior ao que ele tinha antes também, mas enfim, ainda assim é um cara chato de lutar, né? Ele troca razoavelmente bem, ele tem seu jogo de queda, ele consegue defender mais ou menos queda ali. Então, assim, é um cara que, para peso pesado, até que é razoavelmente completo e, de novo, é perigoso, porque é forte, é contundente ali. Mas, sinceramente, eu entendo as bolsas aqui colocarem o Sutherland como favorito, mas, cara, eu vou arriscar que o brasileiro consegue vencer, tá? Eu vou de azarão aqui. E por quê? Porque o Sutherland, de novo, ele defende queda razoavelmente bem, mas antes dele entrar no UFC, eu tinha uma visão, eu achava até ele perigoso pro Walter mesmo na época e tal, porque eu achava que ele ia render o que ele rendia nas lutas fora do UFC. Se vocês pegarem pra ver as lutas dele fora do UFC, o shape, o gás e tal, era diferente, tá? Então, eu não sei se a preparação física aqui realmente tá diferente, se aconteceu alguma coisa, ou se ele realmente usava coisas ali que no UFC não dá muito pra usar. Enfim, não sei, não faço ideia, tá? Mas eu, de verdade, acho, pelas lutas que eu vi fora do UFC e as lutas do UFC, eu não acho que é o mesmo nível, e eu acho que o brasileiro tem condições, sim, de explorar a vulnerabilidade aí da luta agarrada, tá? O brasileiro é mais alto, então vai precisar, e de novo, o Sutherland defende bem queda, então o brasileiro vai precisar dar um jeito de levar a luta pra área dele, mas eu acho que se levar, realmente dá pra pegar ali, tá? E se a luta rolar, se o brasileiro estiver bem preparado fisicamente, eu acho que o Sutherland também vai acabar se desgastando bem ali do segundo round pra frente, então também dá pro brasileiro aproveitar. Então, é perigoso o Sutherland? Como eu falei, chute muito forte, mãos ali razoavelmente pesadas e bastante força física, ainda mais no começo. Mas eu acho que se o brasileiro conseguir trabalhar o seu forte e tiver bem preparado fisicamente, eu acho que dá sim pra ganhar. Então eu vou de azarão aqui, eu vou arriscar no brasileiro. Depois a gente vai no meio pesado, temos o Bruno Lopes contra o Diar Nurgozai. E o Nurgozai é favorito com 57%, pouco favoritismo, paga 1,68 na stake, o Bruno Lopes tá pagando 2,18. Vamos começar aqui com o azarão, que é quase nada, o Bruno. O Bruno é brasileiro, óbvio, né? Tem 33 anos, 14 vitórias, 3 derrotas. Tem as suas vitórias bem espalhadas ali, 6 por nocaute, 5 por finalização, 3 por decisão. Só que as derrotas não são espalhadas. As derrotas são todas por nocaute, tá? Inclusive, ele ganhou o contrato no Contender, ele fez 3 lutas no UFC. Ele venceu a primeira na decisão, só que depois ele perdeu as duas, né? Ou seja, se todas são por nocaute, as 2 lutas mais recentes, então, são derrotas e as 2 por nocaute. Uma delas foi contra o Dustin Jacob no primeiro round e a outra foi com o Navajo Sterling, que lutou agora contra o Blachowicz. Ele foi nocauteado no segundo round. E lá no Contender, ele já tinha perdido quando ele lutou a primeira vez no Contender, porque na segunda ele ganhou, né? Na primeira, ele tinha sido nocauteado pelo Brandson Ribeiro, né? Brandson Ribeiro, que inclusive também passou uma fase aí bem ruim, né? No UFC, não conseguiu
ter muitos resultados positivos. Inclusive, lutou recentemente, né? Acabou perdendo de novo. Então, 4 lutas ali seguidas no UFC que o Brandson perdeu. Mas, enfim, no Contender ele nocauteou o Bruno, tá? O Bruno tem 1,88 ali mais ou menos de altura. Então, uma altura interessante, uma idade interessante. Só que realmente vem de 2 derrotas. E isso acho que pesa bastante para as bolsas darem esse favoritismo, tá? O de Arnur Gozai tem 29 anos. 11 vitórias, 2 derrotas, 6 vitórias por nocaute, 2 por finalização, 3 por decisão, e as 2 que ele perdeu foi finalizado, tá? Que é algo que o Bruno tem ali, né, no seu cartel, algumas vitórias por finalização. Acho que a diferença aqui de favoritismo é simplesmente olhar cartel, tá? Porque o Nurgozai também tem 2 derrotas no UFC, que foi a estreia aí depois da segunda luta, só que a última ele venceu na decisão. Então, assim, um cara que vem de 2 derrotas e o outro que tinha 2 derrotas, mas ganhou a última, né? E aí, se olhar o cartel dos dois, é aquilo, né? Os dois têm nocaute, os dois têm finalização, aí é aquilo. O brasileiro pode ser nocauteado, porque tem 3 derrotas por nocaute, só que o Nurgozai pode ser finalizado, porque também tem 2 derrotas ali por finalização. Então, assim, cara, aqui é muito chute. De novo, eu vou seguir a lógica que eu falei das outras. Eu vou dar um palpite aqui, tá? Eu vou arriscar no Nurgozai também, mas é o que eu falei das outras lutas. São lutas difíceis de dar palpite, porque são caras que têm suas qualidades, mas estão perdendo, não estão constantes, não estão rendendo bem. Então, é muito difícil, né? Você tá pegando um cara que vem de 2 derrotas com um cara que também tinha acabado de perder 2 vezes. Então, é muito difícil aqui você arriscar, né? Assim como o Sutherland, por exemplo, que é um cara que rendia muito bem fora, chegou no UFC, não rendeu igual e ainda perdeu, né? No caso da primeira luta, das meninas lá, da Juliana Miller e da Ravena, que eu falei, mesma coisa. Uma perdeu 3, a outra perdeu 4, sei lá o quê. Então, cara, é muito difícil dar palpite aqui, tá? Então, toma cuidado que esse card preliminar aqui pode dar muita zebra, enfim, pode ser bem difícil de acertar os resultados, tá? E depois, no peso pesado, a última do preliminar, temos o Guilherme Pett contra o Steven Asplund. O Asplund é favorito com 70%. Ele paga 1,37, enquanto o Guilherme Pett tá pagando 3,10. Vamos começar aqui com o Guilherme, que é o azarão. Ele tem 32 anos, 6 vitórias, 1 derrota, 4 das vitórias por nocaute. Ele acabou perdendo a segunda luta no UFC, né, que foi a última luta dele agora, contra o Thomas Peterson. Ele perdeu na decisão, e a estreia dele ele tinha ganhado na decisão do Alan Fry. Então, é um cara que tem apenas uma derrota na carreira, mas tem poucas lutas também. E ele pega o Steven Asplund, que é um cara de 28 anos, que perdeu pro Vitor Petrino na última luta dele, né, mas tinha feito uma luta bem legal, uma guerra ali, né, com o Shan Sharaf, né, que foi a estreia dele, e ele ganhou contrato no Contender Series, tá? O Asplund tem 6 vitórias por nocaute, uma das vitórias, a outra, né, é na decisão, e ele só perdeu uma na decisão, que foi agora pro Petrino, e a outra tinha sido finalizado lá na LFA, né, em 2024. Aqui eu vou concordar com as bolsas, tá? Talvez eu não coloque 70%, né, eu acho que dá pra colocar uns 60%, né, ao invés de 70%, mas eu realmente vou com um gringo aqui, com o Asplund, porque ele é um cara que se mostrou com muito queixo, muito coração, tá? O cara pode estar cansado, pode estar apanhando, ele vai. Ele gosta da briga ali, tá? Deu pra ver o estilo da trocação dele. Se precisar ir pra porrada ali, ele tem condição de ir pra trocação franca, ele não tem medo. E é um cara muito grande. Tudo bem, o brasileiro também é grande, também é forte e também tem vitórias por nocaute. Mas eu acho que pegando os dois aqui e assumindo que a luta, se os dois aguentarem um pouco o tranco e continuar trocando, eu acho que, pelo que o Steven mostrou, ele tem muito esse jogo de aguentar ir pra trocação franca, tá? Aguentar ir pra loucura. Então, se os dois aguentam, vamos supor, né? Trocar ali e não cair, e a luta for durando, e depender de coração, depender de briga, depender da trocação franca, depender de andar pra frente, independente do que tá acontecendo, eu acho que o Asplund meio que tem esse jogo, tá? Então, eu arrisco aqui, mas, de novo, eu só corrijo aí a diferença, tá? Acho que 70, 30 tá muito, né? Pra peso pesado é o que eu falo. É difícil botar favoritismo muito grande, né? Porque, cara, aqui são duas máquinas batendo, então, sei lá, 70 eu acho que é muito, mas ainda assim eu confio na vitória do Asplund aí. Espero estar errado, porque aqui, diferente da outra luta, eu torço pra uma coisa e meu palpite tá contra a minha torcida, né? Depois a gente vai pro card principal, que começa às 9 da noite, meio médio, temos o Billy Ray Goff contra o Ty Miller. E o Ty Miller é muito favorito, 75%. Ele paga 1,28 e o Billy Ray Goff tá pagando 3,65. Vamos começar aqui com o Billy Ray Goff, que é o azarão. Ele tem 28 anos, 9 vitórias, 4 derrotas, e ele vem de 2 derrotas. Ele ganhou o contrato no Contender, ganhou a sua estreia, mas perdeu as 2 últimas, inclusive a última luta ele foi finalizado. Então, é um cara com muitas vitórias por nocaute, não tem vitórias por finalização, e quando perdeu inclusive uma delas finalizado. Só que ele pega o Ty Miller, né, que é o Ty Miller, né, que é o favorito.
É um cara que tem 7 vitórias, nunca perdeu, tem 26 anos só, muito novo, só que ele também não tem vitória por finalização, né? As vitórias dele são 3 por nocaute e 4 na decisão. Então o cartel dos dois é razoavelmente parecido nas vitórias, né? Porque nenhum dos dois finaliza e os dois têm mais vitória. Na verdade, quem tem mais vitória por nocaute é o Billy Ray Goff, né? Enfim, o Ty Miller é uma a menos do que na decisão. Mas é isso. O Ty Cole Miller, ele vem do Contender Series, ganhou na decisão. E aí ele entra no UFC e na sua estreia nocauteia no primeiro round o Adam Fugic. Então aqui, cara, é uma luta que os dois são recentes no UFC e o Billy Ray Goff, ele perdeu as últimas duas, né? Então, se você pega ali, né, pelo cara tá invicto, e o Ty Cole Miller, inclusive, eu gostei, né, da estreia dele. Achei um bom lutador, é um cara alto, inclusive, né? Se você for pegar ali, se a altura estiver correta aqui na internet, são 10 centímetros de altura a mais para o Ty Miller. Então, e que eu me lembro do Billy Ray Goff ali, eu também não gostei muito das performances também, ele perdeu, né? É difícil gostar quando o cara perde, né? Mas às vezes pode acontecer. Então, aqui eu vou de Ty Cole Miller também, tá? Eu acho que ele deve vencer. Talvez 75% seja muito, mas, cara, vou deixar assim mesmo. Eu acho que o Billy Ray Goff deve amargar a sua terceira derrota aí, né? Mas, enfim, vamos para a próxima. Agora, confronto interessante. Em peso palha, teremos a Alexia Tainara, 12ª do ranking já, contra a Amanda Lemos, que é a 8ª, confronto de brasileiras. A favorita é a Alexia Tainara com 69%. Ela tá pagando 1,41, enquanto a Amanda tá pagando 2,90. Vocês verem como é momento, né? A Amanda tava muito bem, começou a ter uns resultados ruins, começou a dar uma descida aí. E a Alexia, que chegou mais recente, já tá favorita, mesmo estando atrás no ranking, né? Então vamos começar com a azarona, a Amanda Lemos. Ela já tem 39 anos, tem um cartel grande, né? 15 vitórias, 6 derrotas. A maioria das vitórias dela é por nocaute, mas ela também tem 3 vitórias por finalização. E nas derrotas ela perdeu uma vez nocauteada, 2 finalizadas e 3 na decisão. Aí o que acontece aqui pra ela é que das últimas 6 lutas ela perdeu 4, né? Então, assim, ela perde a primeira pra Weili Zhang, beleza, né? Tava disputando ali com a campeã, então perdeu só na decisão, inclusive. Normal, né? Não é demérito. Aí ela ganha da Mackenzie, que é a atual campeã, então, olha o nível que ela tá enfrentando. Aí ela perde da Virna Jandiroba, que é uma ex-desafiante ao cinturão, ela é finalizada, também não é muito demérito. Aí ela pega a Yasmin Lucindo, que já tá abaixo, né, das outras 3 adversárias, e ela ganha. Aí ela pega a Tatiana Soares, que é uma pedreiraça, aí ela acaba perdendo ali na decisão. E depois ela perde da Gillian Robertson também na decisão. Aí o que acontece? A Amanda, ela tem um jogo que ela gosta ali de trocar porrada e tal, e ela acabou pegando lutadoras, né, praticamente as 4 derrotas dela foi contra lutadoras que têm muito jogo de queda, né? Muito jogo de controle ali, que são boas nisso. Mesmo a Weili Zhang, que troca muito bem e tal, que não é tanto esse estilo, ela fez isso, né? A Weili Zhang derrubou 6 vezes a Amanda. Então, ela pega a Virna derruba também. Aí ela pega a Tatiana, ela toma 3 quedas. Ela pega a Gillian Roberts, ela também toma 3 quedas. Então, assim, ela perdeu justamente contra meninas que têm esse estilo, porque a Amanda é perigosa na trocação. Então, todo mundo quis evitar, até a Weili Zhang quis evitar. E aí, o que acontece? Ela vai pegar a Alexia Tainara, que tem 14 vitórias e 1 derrota no cartel, um cartel grande também. Ela nunca nocauteou, só que ela tem 8 vitórias por finalização, 6 na decisão, e ela só perdeu uma vez finalizada, que foi contra a Bruna Brasil lá em 2019. E a Alexia Tainara, se a gente olhar no UFC e também até no Contender, ela derrubou 3 vezes no Contender, ela vai pro UFC, ela derruba a Molly McCann e finaliza, aí ela derruba 5 vezes a Luma Lookboonmee, ganha na decisão, e na última ela derrubou 6 vezes a Bruna Brasil e venceu a Bruna Brasil, que já tinha vencido dela lá atrás, né? Então, o que acontece? A Amanda Lemos, eu não sei se o UFC tem alguma coisa contra ela, mas casa ela o tempo inteiro contra atletas que fazem esse jogo de derrubar, controlar e blá blá blá. Então, não é um jogo que favorece ela. Então, assim, quer dizer que ela pode, que ela não vai vencer, então é certeza? Não, não é isso, né? A Amanda pode, até por ter essa experiência de lutar contra um monte de menina que só quer derrubar ela, ter feito ainda mais um aprimoramento para evitar esse jogo. E se realmente ela defender a queda e for trocar, a Alexia troca também, tá? Tem bastante volume de golpe, tem qualidade ali para trocar porrada e pode até ganhar em pé também a Alexia Tainara. Mas muito provavelmente ela vai evitar, ela vai explorar o jogo, o ponto fraco da Amanda, né? Então eu concordo com as bolsas e boto a Alexia Tainara de favorita porque eu acho que a Amanda não vai conseguir evitar 100%. Pode dar uma dificuldadezinha ali e tal, mas a defesa de queda da Amanda historicamente não é muito boa, ela toma mais da metade das quedas, né? Ela tem só 45% de defesa, então eu acho que a Alexia Tainara vai conseguir derrubar, talvez consiga até mesmo finalizar, e se não finalizar, ganhar numa decisão.
Mas, de novo, a Amanda pode ter evoluído aí na defesa de quedas e tentar na trocação conseguir ganhar a luta. Mas, já que tem que escolher o favoritismo, eu acho sim que a Alexa Tainara é favorita, faz sentido por conta do histórico todo aí. Então, na minha opinião, mesmo a Amanda perdendo só para nomes muito difíceis, aliás, até a Gillian Robertson também vai disputar o cinturão agora, né? Então ela só perdeu para campeã, para ex-campeã ou desafiante de cinturão, né? Só pro mais alto nível. A Alexa Tainara não lutou com ninguém desse nível, né? Não tá ainda nesse patamar. Mas é uma questão de jogo. Então, eu acho que a Alexa Tainara, por ter o jogo forte no ponto fraco da Amanda, vai acontecer o que aconteceu nas outras lutas ali, tá? Mas, enfim, né? A Amanda tá pegando, teoricamente, uma lutadora que é inferior a Gillian Robertson hoje, a própria Weili Zhang, né? Enfim, a própria Tatiana Suárez. Então, no caso, a Alexa Tainara talvez ainda não tenha o nível dessas pedreiras que a Amanda pegou, mas não quer dizer necessariamente que não é suficiente para vencer também, né? Porque o jogo dela vai mais ou menos na mesma vertente, tá? E é isso também, a Alexa Tainara tá evoluindo, né? Pode ser que ela fique no nível dessas outras também, ou até melhor, enfim, a gente não tem como saber, né? Então, é isso. Uma luta que eu acho que a Amanda vai aumentar aí a sua fase ruim. Na próxima luta, na categoria peso-pena, teremos Yadier Del Valle contra Darren Elkins. O Yadier Del Valle é o maior favorito do card, ele tem 86% de favoritismo, ele paga 1,14 e o Darren Elkins está pagando 5,80. O Darren Elkins tem 42 anos, ele vem de derrota pro Julian Erosa, ele foi nocauteado no primeiro round, mas antes ele tinha ganhado 2 lutas, né? Tinha ganhado do TJ Brown e também do Daniel Pineda. Ele tá muito azarão porque a última performance dele realmente não foi muito boa, parecia bem lento ali, parecia meio desgastado até de forma rápida, então, cara, parece muito que a idade chegou, apesar de não estar numa fase tão ruim assim, né, porque nas últimas 5 ele venceu 3, ele não mostrou ali que tá preparado, talvez, para pegar um moleque de 30 anos, né, talvez ele tenha problemas aí. Então, já deu pra ver que eu concordo com o favoritismo do Yadier Del Valle, tá? O Yadier Del Valle perdeu a última luta, ele era invicto, né? Ele perdeu pro Jordan Levy, só que o Jordan Levy, que se eu não me engano era bem azarão até naquela luta, ele ganhou porque ele tem um jogo de derrubar e controlar. Então, em 15 minutos de luta, ele controlou, acho que foi por quase 8 ou 9 minutos. Então, ele anulou o Yadier Del Valle nesse jogo de pressão, de derrubar, de controlar, de clinchar, ele tem bastante jiu-jitsu. Então, o Yadier Del Valle ficou muito preso ali, né, naquele cobertor molhado, então não conseguiu fazer nada. Só que esse não é um jogo do Darren Elkins, então o Yadier Del Valle tem um jogo para explorar muito essa lentidão, essa falta já de reflexo, essa idade até mesmo, o gás, enfim, ele tem tudo para explorar os pontos fracos atuais do Darren Elkins. Então o Darren Elkins é um bom lutador, mas é um cara de 42 anos, é um cara que já tá com dificuldade ainda mais contra um cara de 30 e que vai ter esse jogo aí de, porra, botar muito mais gás, força. Então, assim, sinceramente, não tem como botar o Darren Elkins de favorito. Talvez aqueles 86% gere aquela dúvida, né? Pô, mas o cara vem de derrota. Faz sentido colocar 86% de favoritismo? Cara, eu até ia falar pra baixar o percentual, mas sinceramente, o Darren Elkins foi tão mal, mas tão mal na última luta, que pra mim eu acho que faz até sentido, tá? Então, um momento raro aí, eu concordando com o favoritismo de mais de 80%, no caso 86% aqui. Ah, então se der zebra, quer dizer que você não sabe nada. Não, quer dizer que é luta, né? Que luta, a gente não tem como ter certeza de nada. Eu já falei, pode ser 90%, 95% de favoritismo. Pode dar zebra, né? A gente já viu zebras históricas, mas eu não acho, sinceramente, que é o Darren Elkins que vai ser essa zebra aí, tá? Mas enfim, vamos para a próxima e penúltima luta no peso leve. Temos o Billy Quarantillo contra o Diego Ferreira. O favorito é o Diego Ferreira com 61%. Ele paga 1,58 na stake, enquanto o Billy Quarantillo tá pagando 2,38. Começando aqui com o Billy Quarantillo, que é o azarão. Ele já tem 37 anos, 18 vitórias, 7 derrotas, e das últimas 5 lutas ele perdeu 3. Aliás, ele perdeu as 2 lutas mais recentes. Uma delas, que foi a penúltima, foi finalizado. A última ele foi nocauteado. Tudo bem, nomes ali bons, né? Porque a primeira dessa sequência de derrotas foi o Edson Barbosa, depois ele perdeu finalizado, né, por Yosef Zalal, depois ele perdeu nocauteado pro Cub Swanson, então são grandes nomes, né? Mas são resultados negativos, né? E o Diego Ferreira também vem de 2 derrotas, só que ele perdeu na decisão pro Grant Dawson, que não é tanto demérito, porque o Grant Dawson é especialista em te amarrar e ganhar na decisão ali, então é um cara de bastante qualidade e tal. E ele perdeu a última pro Alexander Hernandez, nocauteado, que é um cara que tava numa fase, né, voltou pra uma fase boa,
boa, tava realmente bem na trocação ali, então conseguiu ali a vitória. Aí aquilo, você pega... O brasileiro tem 41 anos já, isso realmente não é muito positivo. E o Billy Quarantillo já tem seus 37, mas até mais derrota que o brasileiro. Então aqui, assim, é pra mim mais uma luta que é difícil dar palpite. Eu, por um lado, penso, pô, o Billy Quarantillo perdeu, mas, cara, tem um joguinho completo ali e tal, pode ser que ele consiga. Mas eu penso, não, mas o Diego, porra, o Diego talvez eu ache até melhor, mas ele também perdeu. Então, pra mim, é igual no card preliminar. São dois caras que vêm de 2 derrotas, dois caras que já tá com uma idade mais pra lá do que pra cá. Então, o que garante aqui a performance, né? Não dá pra saber, né? Não dá pra saber, não dá pra confiar. Então, eu vou ser conservador e vou confiar no Diego, assim como as bolsas, colocando o 60-40. Aquele 60-40 ali de dúvida, tá? Mas, de novo, luta difícil. Aliás, pra fazer fezinha aqui esse card, eu acho que tá meio arriscado, tá? Sinceramente, tem card que parece um pouco mais fácil. Esse card aqui eu não acho que tá muito fácil, não. Quando você pega, de novo, derrota de um lado, derrota do outro, ou estreia de um lado, de um cara que parece bom, mas o outro que já tá na UFC tem 20 lutas, são vários cenários que, pra mim, são difíceis de você meio que acertar ali, tá? Então eu tomaria cuidado aí, mas eu vou Diego Ferreira. De Diego Ferreira. E na luta principal, temos peso leve também. Matheus Gamrot, 8º do ranking contra Killan Salquid. E o Killan Salquid, ele é favorito, com 58%. Pois é, mais um cara que tá atrás do ranking e que é favorito. Ele paga 1,66 lá na stake e o Matheus Gamrot tá pagando 2,23. Vamos começar aqui com o Matheus Gamrot, já que ele é o azarão. Ele tem 35 anos, ele vem de vitória por finalização contra o Esteban Hribovits, boa vitória. Ele tinha perdido do Charles, né, finalizado, a luta que ele pegou em cima da hora. Tinha ganhado do Ludovic Klein, e se volta mais um, ele tinha perdido do Dan Hooker numa luta foi decisão dividida e que tem polêmica ali em relação a resultado. É um cara que talvez seja o melhor wrestler ali do peso leve, enfim, é discutível, mas é um cara que tem um volume de quedas muito grande. Talvez ali no controle em si, depois que ele derruba, poderia ser um pouco melhor, mas ainda assim ele tem um jogo muito efetivo nisso, né? Wrestling, boas finalizações, troca ali razoavelmente bem também. O gás, às vezes, parece que não é tão bom, mas tem luta aí parece que tá bom, então fica um pouco na dúvida ali. E é um cara que tá pegando nome bom faz tempo, né? Pegou, porra, lá atrás, Arman Tsarukyan e venceu. Aí ele pega Dariush, ele acaba perdendo aquela luta, mas é o Dariush, né? Aí pega Jalin Turner, Rafael Fiziev, Rafael dos Anjos, Dan Hooker, Ludovic Klein, o Charles, o Esteban Hribovits. Então, o cara tá pegando altíssimo nível há muito tempo e tem excelentes resultados, tá? Então é um cara com um jogo complicado aí. E ele pega o Salquid, que é a revelação aí da Austrália, né? Só 26 anos, resultados excelentes desde que ele entrou via Contender, né? Porque ele estreia e nocauteia, aí ele ganha na decisão, depois ele nocauteia no primeiro round, aí ele finaliza no primeiro round, e a última ele nocauteia no primeiro round o Dariush. Então tá numa fase excelente. Mas, sinceramente, o Dariush, que foi o melhor nome que ele pegou, não tava já numa boa fase, né? Então, eu não sei se dá pra comparar, né? Ai, pegou o Dariush, olha o que ele fez. Então, com o Matheus Gamrot, vamos botar de favorito. Eu não sei se eu confio tanto, não. O Matheus Gamrot, eu sempre falo, né? Ele dá umas bobeirinhas ali, às vezes, né, na trocação, às vezes ele se desgasta demais. Aqui é a luta principal, então são 5 rounds. Então tem um monte de variável. Mas, sinceramente, eu acho que o Matheus Gamrot vai frear aí a estrela australiana, tá? Eu acho que aqui já vai bater ali. Talvez seja até um pouco cedo para botar o Salquid contra um cara já desse nível. É que, de novo, ele ganhou do Beneil Dariush. Aí vai pegar, nossa, ele ganhou do Dariush. Mas, cara, o Dariush não é o mesmo Dariush faz bastante tempo, tá? De novo, o Dariush das últimas 5, contando com essa derrota do Salquid, né? Ele tem 4 derrotas, tá? Ele só ganhou do Moicano. E porque o Moicano fez questão de perder aquela luta. Então, assim, cara, não é o mesmo Dariush que ganhou do Gamrot. Vamos lá, né? Porque você pode pensar, pera, vamos fazer matemática, como se no MMA existisse matemática, né? Então, vamos pegar o Dariush, ganhou do Gamrot, né? Ganhou bem, inclusive, lá em 2022. E ele foi nocauteado no primeiro round pelo Killan Salquid. Logo, o Salquid ganha do Gamrot. Mas não, né? Não, porque o Beneil Dariush, que ganhou do Matheus Gamrot, é o Dariush de 2022, né? Que vinha numa sequência de vitórias sensacional, inclusive, né? Porque ele tava desde 2018 sem perder, quando ele ganhou do Matheus Gamrot. Aí ele entra na má fase na luta seguinte, né? Quando ele é nocauteado pelo Charles, aí ele é nocauteado pelo Arman, aí ele é nocauteado pelo Benoit Sanani. Então ele entra numa fase ali, tudo bem, tudo nome difícil também, mas ele entra nessa fase, né? Então, assim, como a matemática não é exata, e o Dariush já tava ali com seus 37 anos e tal, eu não acho que o Killan Salquid vai fazer a mesma coisa com o Matheus Gamrot. Eu acho que o Matheus Gamrot tem jogo pra ficar controlando, pra derrubar quando quiser, pra,
enfim, ganhar até mesmo na experiência. Então, eu acho que o Matheus Ganro deveria ser o favorito, mas eu colocaria ali uns 55% só. Ou seja, eu vou de Azarão, vou de Matheus Ganro, mas por nada, por um pelinho de diferença. Por quê? Porque eu acredito que o Killian Salquid pode realmente surpreender, pode mostrar que, porra, ele é tudo isso mesmo que tá aparecendo pelos resultados, mas eu coloco esse favoritismo pro Matheus Ganro primeiro por conta do jogo, né? Acho que realmente é muito efetivo esse jogo de controle. O cara conseguiu fazer isso até com a Arman. Tudo bem que é uma luta que tem gente que discorda da pontuação, mas ele conseguiu fazer isso até com a Arman. Então, cara, será que o Salquid vai ter jogo pra evitar isso? Então, eu acho sinceramente que o Matheus Ganro faria sentido ele ser o favorito, mas, de novo, eu coloco pouco favoritismo, porque eu acho que o Salquid realmente é muito bom e tem ali finalização, tem nocaute, então ele tem as suas qualidades nas duas áreas, né, pra oferecer risco ali. E o Matheus Ganro às vezes bobeia, né, tanto numa área quanto na outra. Então, existe a chance do Salquid vencer, e se ele vencer aqui, aí, porra, o hype dele aumenta muito, né, porque, de novo, o Dariush na má fase é uma coisa, o Ganro é outra, tá? Eu acho o Ganro bem mais difícil. Então, se ele vencer, realmente ele pode roubar a oitava posição e o hype dele vai lá na lua de vez, né? Aí, porra, pra ele é sensacional se ele ganhar essa luta. Mas, sinceramente, eu acho que o Matheus Ganro consegue brecar o fenômeno australiano. Vai dar uma acalmada nele. Fala, calma, pera, não é assim também. Vamos na manha. Então, assim, você tá no ranking, beleza, legal. Você vem bem aí, mas peraí, né? A gente tá falando de uma das categorias mais difíceis, do maior evento do mundo. Vai com calma aí, você só tem 26 anos, dá uma segurada, né? Então, eu acho que o Matheus Ganro, um cara que tá acostumado com um nome muito grande, e o Killian Salquid não tem o nível dos caras que o Matheus Ganro pegou, enquanto o Salquid não venceu de nome nenhum do nível do Matheus Ganro. Então, eu acho que aqui tem tudo pra dar aquela freada no fenômeno. Mas é isso, né? Minha opinião. Esses são os meus palpites. Então, tem alguns azarões que eu botei, tem alguns favoritos. Mas, de novo, eu acho esse card difícil de dar palpite, difícil de fazer fezinha, tá? Eu acho que tá um dos cards mais difíceis de dar palpite aí dos últimos cards que a gente teve, na minha opinião, tá? Posso estar errado, né? Não sei. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!